Olá, meu querido, minha amiga, meu amigo, tudo bem? Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas e eu queria ler uma pequena história que está relatada aqui no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, conta a história de Zaqueu, o publicano. E eu queria ler com você Lucas, capítulo 19, versos do 1 ao 10. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que história linda! Aqui nós vemos a história de Zaqueu. Zaqueu era judeu e, apesar de ser judeu, ele era publicano. Publicano, ele trabalhava para o governo romano. Zaqueu era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, eles cobravam assim, além de cobrar o que a lei mandava, eles cobravam a mais. Então eles roubavam mesmo o povo. E Zaqueu era um desses. Então ele era odiado por todo mundo. Mas Zaqueu, ele era um homem rico, a Bíblia diz, né, que ele era um homem rico, né, maioral, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, então ele era chefe dos publicanos, era um homem rico, mas Zaqueu não tinha a felicidade que nós temos um vazio em nosso coração que só é preenchido por Cristo, só é preenchido por Deus. E Zaqueu, ele não era um homem totalmente realizado, não era um homem feliz. E ele pensou: eu vou ver esse homem, vou ver esse Jesus que todo mundo tanto fala. Quem sabe ele não traga felicidade ao meu coração. E a Bíblia diz que Zaqueu foi em busca de Jesus, foi atrás de ver Jesus. E como ele era de pequena estatura, ali uma multidão ali, ele não podia chegar até onde Jesus estava. Então ele pensou: vou subir naquela árvore, né? Ele vai passar por aqui e eu vou vê-lo. Então a Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore. Veja a que ponto Zaqueu chegou. Ele queria mesmo, ele desejava mesmo ver aquele homem, ver Jesus. Aquele homem que tanto falavam. E então a Bíblia diz que Zaqueu subiu naquela árvore. E a Bíblia diz que quando Jesus vinha, e Jesus quando passou embaixo da árvore, Jesus parou. E Jesus olhou para cima. E quando Jesus olha para cima, ele vê Zaqueu. E então ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Me convém pousar hoje em sua casa. E, naquele momento, a multidão ali, diz a Bíblia, que murmuraram, eles reclamavam, porque Jesus ia ficar na casa de um pecador, de um ladrão, né? Que Zaqueu era ladrão, ele roubava o povo. E a multidão ali murmurou, a multidão reclamou: mas por que ele vai ficar na casa de um pecador? Mas veja que interessante, no final da história aqui, diz, no verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio a este mundo morrer na cruz do Calvário, sim, para buscar e salvar o perdido, aquele ladrão. Zaqueu era um ladrão, mas Jesus veio para buscar e trazer salvação para ele, para aquele homem e para muitos outros, para todo ser humano que desejar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E então a Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Zaqueu, pousou na casa de Zaqueu. E a Bíblia diz aqui que Zaqueu olhou para Jesus e disse o seguinte, no versículo 8. Zaqueu entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe, a lei naquela época mandava que quando a pessoa
defraudava alguém, quando roubava alguém, a lei mandava que fosse restituído 4 vezes mais. Mas Zaqueu foi mais, Zaqueu foi além. Zaqueu pegou a metade da sua. Zaqueu pegou toda a sua fortuna, dividiu ao meio e uma parte ele deu para os pobres. E sabe, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Ô Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu encontrou em Jesus aquilo que faltava no seu coração. A felicidade que faltava na sua vida ele encontrou em Jesus. Que você possa depositar toda a sua alma, todo o seu entendimento nas mãos de Cristo. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Somente Ele pode trazer a paz e a felicidade e a vida eterna que todo ser humano precisa. Que Deus te abençoe, e eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor veio a este mundo, o Senhor Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos achegarmos até o Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados, confessar a Ti os nossos pecados e assim receber o perdão, receber a certeza, ter a certeza de que um dia viveremos eternamente ao Seu lado. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados e as nossas falhas. Dá-nos a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Amém.